Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, como de costume, sexta-feira, vamos fazer aqui o fechamento desta semana. E como eu até já havia referido aqui na semana passada, este vídeo é um vídeo que provavelmente vai ter uma configuração diferente nos próximos dias, ok, pessoal? Isso é algo que eu já comentei. Há algumas mudanças que vão ser implementadas no canal aqui a partir já do próximo mês. Novidades estão vindo aí e este vídeo então vai passar a ter um caractere diferente, tá bom, pessoal? Vamos ter que mudar algumas coisas aqui no canal, mas de qualquer das formas hoje ainda permanece, então estou aqui justamente para partilhar convosco tudo aquilo que aconteceu aqui de quarta-feira para cá, quando estivemos juntos aqui na live de quarta-feira. Tivemos aqui uma semana bastante volátil, tivemos aqui umas movimentações assim bastante estranhas, não é? Alguns de vocês já estão acostumados, já viram isso, outros não, mas veja que realmente aquilo que nós prevíamos em relação a Jackson Hole realmente aconteceu, não é? O mercado ontem moveu-se de forma bastante estranha, ou seja, os índices americanos tiveram até bastante volatilidade, mas mantiveram a dinâmica. Os índices europeus é que não conseguiram manter muito bem a dinâmica que esperávamos no início da semana. Muito embora eu creio que no geral, o apanhado geral que eu faço desta semana é que foi uma semana, para mim foi uma semana positiva, muito positiva até. Em termos de valores monetários não foi a minha melhor semana, com certeza foi das semanas onde realmente o rendimento foi mais baixo, foi bastante baixo em relação ao que, se compararmos com os rendimentos anteriores, dos meses anteriores ou inclusivamente das semanas anteriores. E também dos meses anteriores, não é? Mas vemos assim que o mês de agosto costumeiramente é um mês que costuma ser um mês atípico, um mês onde temos sempre variações, temos menos intervenientes no mercado, toda aquela situação. Para além de tudo isso, estamos vivendo um momento também diferente, não é um momento histórico, vamos assim chamar, onde os índices estão novamente em máximo, apesar de toda a situação pandêmica que o mundo vive. E todas essas constantes alterações de política que sofremos quase que diariamente. Ou seja, hoje quase que diariamente temos alterações. Quase todos os dias temos um evento aqui ou acolá, temos um discurso aqui ou acolá de pessoas importantes que fazem movimentar ou fazem mexer o mercado. E isso tem sido realmente uma fase, eu até acho bastante interessante, para todos nós, não é? Mas mais em especial para os senhores que estão numa fase de início, não é? Eu já assisti muita coisa nestes anos todos, já passei por muitos momentos altos e baixos e já vi muita coisa. Mas então, para os senhores que estão iniciando hoje ou estão no início de uma jornada aqui de investimentos ou iniciando uma carreira acadêmica no trade, vamos por assim dizer, todos esses eventos são eventos importantes para você, porque são momentos em que você aprende, não é? Porque tem sido difícil realmente, o mercado está difícil, nesses últimos dias os movimentos estão difíceis. Mas uma coisa que eu agora, quando estive fechando aqui a minha semana e o meu mês, agora são 17 horas no momento da gravação deste vídeo aqui em Portugal, eu percebi-me que foi uma semana em que realmente eu operei muito. Eu fiz muitas operações, abri e fechei muitas operações, mas teve algo muito particular nesta semana, que foi o fato de que praticamente ou quase todas as minhas operações foram fechadas por stop. E todas as que foram fechadas por stop foram fechadas ou a break-even ou com stops gain, mas stops pequenos, com ganhos pequenos. Mas acima de tudo, o que eu quero partilhar com vocês hoje aqui? É que eu cada vez mais me convenço realmente, fazendo uma análise de tudo que se passou aqui nesta semana,
é que a minha metodologia realmente funciona e funciona muito bem. Se você aplicar ela corretamente, seguir os passos, se você conseguir entender a metodologia e aplicar ela com aqueles conhecimentos que eu sempre tenho dito aqui, que são conhecimentos básicos, que é suporte, resistência, linhas de tendência e interpretação do fundamento, não é? Da fundamentação. Por que que vai se mover para lá ou por que que vai se mover para cá? Veja que no início dessa semana, quando nós falávamos ainda na quarta-feira aqui, depois da intervenção do Gabriel, também ainda falávamos sobre isso. Acertamos perfeitamente os pontos técnicos, acertamos principalmente a direção dos movimentos. Ou seja, conseguimos antecipar que determinados eventos trariam um impacto negativo e que determinados eventos trariam um X impacto, faria mexer o mercado. Então eu quero chamar a atenção de todos vocês hoje justamente para isso. Vejam o quanto a fundamentação é importante, as correlações, o quanto elas são importantes para nós. Porque nós conseguimos identificar que possivelmente, ou seja, veja, no início da semana, na segunda-feira, nós conseguimos identificar eventos que iriam acontecer durante a semana que trariam impacto no mercado. E também conseguimos identificar que tipo de impacto trariam. E com isso nós conseguimos estar preparados, ou seja, conseguimos nos proteger, conseguimos entrar no momento certo, conseguimos sair, não é? Tivemos situações como aquela que conversamos aqui na quarta-feira em que entramos muito bem, fizemos a coisa certa, o mercado veio, buscou o nosso stop, continuou na direção que nós prevíamos, mas eu ainda parabenizei os senhores por terem sido estopados. Porque isso é sinônimo de que vocês foram eficientes na disciplina, vocês seguiram a metodologia à risca. E ainda dei um exemplo, não é? Ainda falei disso, que se o mercado tivesse, então, em vez de subido 2%, descido aqueles 2%, você teria perdido aqueles 2% por não ter sido disciplinado ao seguir a metodologia, ao ser metódico, a ter a rotina de fazer sempre as mesmas coisas. E isso é muito importante, meus amigos, e é isso que eu tenho batido em cima, tenho insistido com vocês. Sigam a metodologia, criem a estratégia, a vossa estratégia e sigam. Levem a sério, porque veja, mesmo quando tudo sai mal, quando tudo sai errado, e eu vou aqui agora partilhar minha semana com vocês, e eu posso dizer assim que, muito embora tenhamos acertado na direção, acertamos na fundamentação, conseguimos ser lucrativos nesta semana, tivemos um lucro menor. Porque em determinados momentos a volatilidade do mercado apanhou o nosso stop. Mas mesmo assim nós conseguimos ser lucrativos, conseguimos fechar a semana no positivo. E isto é fundamentalmente importante. Porque veja, não basta nós estarmos certos, temos que estar certos no momento certo. Só o mercado é soberano e eu sempre falo isso para você. Não existem certezas, existem probabilidades. E você que está aqui comigo está comprovando isso, que o importante é que você faça uma excelente entrada, onde você tem sempre um risco pequeno. Então qualquer pouco que o mercado mova-se contra você, você consegue, ou seja, extinguir o teu risco. Quando o mercado, você faz uma boa entrada, o mercado move-se um pouco na tua direção, você consegue extinguir o teu risco, você consegue utilizar break-even, você consegue maximizar os teus resultados. Fazendo gestão financeira você consegue maximizar lucros. Pessoal, isso é fundamental, certo? Então realmente eu vi hoje aqui, não é que eu não soubesse disso, não é? Mas eu realmente, em razão dos dados todos, eu até, não é que me assustei, mas vi o volume de operações que fiz nessa semana e vi que fiz muito mais do que aquilo que costumo fazer
não é? Até porque também, sei lá, tive o ímpeto de querer fechar melhor o mês, porque primeira semana de agosto não operei, segunda semana foi fraca, terceira semana foi fraca e a quarta semana também foi fraca. Então, ou seja, tive realmente um mês um pouco diferente. Mas eu também quero que você partilhe comigo aqui nos comentários. Quero que você deixe nos comentários o que você achou desse mês. O que você achou de todo o ensino que eu passei durante estas 4 semanas aqui, em 8 lives que foram feitas aqui durante todos esses dias, onde nós falamos sobre o mercado, onde eu partilhei a experiência com vocês e onde nós discutimos aqui juntos estratégias. Então eu quero saber da tua evolução, quero saber se você fechou positivo, como que você fechou o teu mês. E isso é importante para mim, certo? E que também você analise da mesma forma que eu aqui. Que você veja sempre onde você errou, por que você errou. Será que você seguiu corretamente a metodologia? Será que você fez tudo como realmente deveria ser? Então partilhe tudo isso, porque isso é importante também para o meu feedback aqui, certo, pessoal? E como eu disse, como eu estou aqui fazendo algumas mudanças, implementando algumas mudanças, umas que são necessárias em razão da minha qualidade de vida, em razão do meu tempo, e outras também que eu preciso fazer em razão da CMVM, tá bom, pessoal? Então, vocês já sabem que a partir agora do mês de setembro virão aí realmente bastante mudanças no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar aqui então um bocadinho sobre o mercado. Antes de mais nada, eu quero partilhar com vocês aqui, bom, primeiro de tudo vocês todos sabem, não é, o que foi falado lá no Jackson Hole, e em especial o discurso do chairman da Reserva Federal, onde disse, na verdade, que não estariam preocupados com a inflação. Vejam bem, tudo que foi falado lá é o seguinte: não é que não estamos preocupados com a inflação, ou seja, não é esse o foco principal nesse momento. O foco principal agora é continuar alimentando o mercado através de baixas taxas, ou seja, através de uma política expansionista. Para quê? Para que o dinheiro fique barato, ou seja, para que os empréstimos às pessoas físicas, às empresas, se torne barato, de forma que as empresas possam captar junto aos bancos dinheiro a custos muito baixos ou até quase que inexistentes, de forma a investirem na sua empresa para gerar emprego. E este emprego, então, por sua vez, gerar consumo. Certo, pessoal? Isso, então, é uma política expansionista, uma política monetária expansionista. E é óbvio que se o consumo aumenta demasiado, ou nem precisa aumentar demasiado, se o consumo aumenta, na verdade, gera inflação. Mas então, o que a Reserva Federal Americana disse? Que não estamos preocupados se a inflação passar de 2%. E isso trouxe aqui, pessoal, um movimento bastante forte no mercado das taxas de juro. E foi isso que fez com que mexesse com o mercado acionista todo, tá bom, pessoal? Hoje, isso aqui quase que é uma aula de economia, tá bom? Então vejam. Taxas baixas, dinheiro barato para fomentar a economia, ou seja, empréstimos baratos para gerar emprego. Ou seja, a preocupação do Fed é que gerem-se empregos, diminuir o desemprego, aumentar o consumo, certo? Mas isso fez o que então, pessoal? A maioria, ou seja, existem títulos aqui, grande parte dos títulos do Tesouro que são indexados à inflação. Então, por que o investidor compra um título há 30 anos quando ele tem uma taxa de juro negativa? Teoricamente, imagina que se ele compra 100 milhões em títulos, daqui a 10 anos ele venderia esses títulos, então, se ele comprou por 10 milhões, então ele venderia por 9 milhões e 700, ou seja, ele perderia dinheiro daqui a 30 anos. Então, qual é a lógica? A lógica funciona assim: estes títulos são indexados à inflação. Então, o que acontece? Quanto mais sobe a inflação, ele ganha rendimentos iguais à inflação sobre esses 10 milhões. Então, ou seja, além de ele ganhar dinheiro sobre, ou seja, juros pelo empréstimo,
com base na inflação, essa inflação faz com que esse título se valorize. Então daí vem a tal da curva de juros que eu tenho falado para os senhores sempre. Ou seja, o investidor estava fazendo o quê? Ele estava pedindo juros mais baixos para emprestar há 30 anos do que ele estava cobrando para emprestar há 1 ano. E isso eu já tinha explicado aqui para vocês também. Então veja, pessoal, quando a taxa fica barata, eu já expliquei também, a moeda cai, não é? Ou seja, o dólar cai. Por consequência, veja o que acontece. Se o investidor tem um juro muito baixo, ele compra ouro, porque o ouro valoriza mais do que aquele título, porque a inflação é baixa. Agora, quando o Fed disse que inverte isso tudo, o que aconteceu, pessoal? É óbvio que o dólar continuou a desvalorizar, não é? Porque, ou seja, vamos continuar injetando dinheiro a taxas sempre baixas ou mais baixas ainda se forem necessárias. Mas em contrapartida, a perspectiva de aumento da inflação com toda essa injeção monetária fez o quê? Fez com que as taxas de rendimento, então, pessoal, subissem em alguns casos e descessem em outros casos. E isso fez também com que por consequência, com que o ouro depreciasse. Certo? Então vou mostrar aqui para vocês rapidamente, só para que vocês vejam o que aconteceu ontem aqui com a taxa de juro. Veja, isso aqui é um comparativo a 30 anos, veja que isso aqui é um gráfico que eu tirei na Investing para vocês, tá? Então veja, aqui 30 anos, uma comparação entre as taxas de 30 anos e as taxas de 10 anos, que é que vocês veem aqui, ó. Ou seja, a taxa a 10 anos é essa que está em amarela e a outra que está em verde quando está por cima e vermelho quando está por baixo, aqui é a taxa a 30 anos. Então olha bem, pessoal, vou colocar aqui então no dia de ontem. Perdão. Então vejam, o que aconteceu aqui? Olhem só que inversão, pessoal, que aconteceu aqui nas taxas. Vejam só. Ontem aqui no dia 27. Vejam que as taxas aqui, pessoal, há 30 anos vieram aqui para baixo. E as taxas há 10 anos foram lá para cima. Ou seja, tivemos aqui novamente uma inversão momentânea, esse gráfico é em 4 horas, não é? Ou seja, imediatamente tivemos aqui uma inversão da curva. Novamente. E veja o que aconteceu aqui a partir da meia-noite do dia de hoje. As taxas voltaram aqui a se aproximar. Então veja que todo esse, vamos chamar assim, esse pânico momentâneo, não é? Quando na verdade grande parte das pessoas, dos investidores que não entendem realmente as razões fundamentais, faz com que nós víssemos aqueles movimentos que vimos ontem lá, não é? Ou seja, até na figura ilustrativa desse vídeo vocês veem, tá lá um violino, não é? Ou seja, a tal da violinada. Vai lá em cima, vem aqui embaixo, vai lá em cima, vem aqui embaixo, ou seja, passamos boa parte do dia de ontem desta forma. E quando todos achavam que o mercado ia terminar ontem no fundo, o que aconteceu? O mercado terminou novamente, os mercados americanos em máximo. Tá, pessoal? Então vejam que os fundamentos realmente são muito importantes, que nós entendamos a fundamentação econômica para podermos tomar as nossas decisões, tá? Então vamos lá, pessoal, SP500 está aqui, vai provavelmente terminar o dia em máximos aqui, certo? Porque é final do mês e as mãos fortes aqui vão querer terminar, os grandes fundos, os hedge funds e tal, vão querer terminar o mês positivo e vamos forçar o preço aqui para que realmente haja continuidade dessa alta, né? Nasdaq. Máximos históricos, pessoal, como sempre e como eu tenho falado para vocês, não é? Tá aqui o heatmap de novo, olha só. Tudo que tá em verde você vê aqui, ó, internet, software, tá? Então veja, o setor tecnológico tá sempre em alta, são sempre os mesmos que estão puxando o mercado. E já expliquei para você, aqui meia dúzia de empresas representam 35% da capitalização bolsista aqui do Nasdaq. Grande parte dessas empresas estão cotadas no SP500, daí a esse movimento que você vê no mercado.
Ou seja, qual é o índice mais fraco dos três? Para esse vídeo e pensa um pouquinho. Qual dos três está mais fraco? O S&P 500, o Dow Jones ou o Nasdaq? E você vai ver que o índice que está mais fraco é o Dow Jones, certo, pessoal? Por quê? Porque o setor tecnológico continua puxando aqui. E ontem, sabe o que aconteceu? O que estava em verde ontem aqui era o setor farmacêutico. O setor financeiro, pessoal. Banca e finanças ontem estava em alta, certo? Justamente por causa de por causa desse discurso, vamos falar assim, dessa mudança que algumas notícias aqui até falam uma mudança histórica da Reserva Federal. Não tem nada de histórico aqui, pessoal. Isso é uma política expansionista, é algo normal, algo que eu venho falando sempre que isso vai continuar, vai acontecer. Enquanto Trump estiver no poder, vai ser assim. Certo? Então agora vejam, além de tudo, foi mandado suspender os testes agora do Covid-19 para quem não tem sintomas. Ou seja, vai fazer com que o número de contágios por Covid-19 nos Estados Unidos caia. Não é porque vai cair o contágio, mas é porque se vão diminuir os números de testes. Ok? Então veja, aconteceu tudo aquilo também, pessoal, que eu falei que iria acontecer, falamos disso na quarta-feira. Os altos índices de short, nestes índices levariam a um possível short squeeze. Falei disso na quarta-feira, você deve lembrar, tá lá gravado no vídeo de quarta-feira, que possivelmente tudo isso originaria um short squeeze, não é? Então tá aí, máximos novamente, agora veja o Dow Jones. É o índice que mais tem sofrido, pessoal. Lutou aqui, fez um movimento de ontem por causa do Jackson Hole e hoje está aqui de novo dentro desta pequena lateralidade. Não se move daqui. Tá bom, pessoal? Eu não operei índices americanos essa semana para além do índice australiano. E você sabe, até falei disso na quarta-feira, que eles não estão me dando oportunidade de operá-los, não é? E você sabe que como eu sou uma pessoa extremamente metódica, perfeccionista, eu não opero se o mercado não vier nas zonas que eu desejo operar. Eu prefiro ficar sem fazer nada do que agir contra a minha estratégia ou contra a minha metodologia. Então vamos lá, pessoal, como é que foi aqui a minha semana? Índice francês, você lembra, falei disso também na quarta-feira, não é? Entrei nesta vela que está aqui, onde estão as três flechinhas. O que aconteceu, pessoal? Stop, tá bem? Stop gain. Já nesta vela que aqui está, eu fui estopado aqui, pessoal, no índice francês. Poderia ter voltado a entrar nele hoje, aqui quando veio justamente nesta zona, que é a zona que tínhamos deixado marcado aqui por baixo dos 38,2 de Fibo, como uma zona interessante para voltar a entrar. Mas eu não quis voltar a entrar no índice francês justamente porque, como eu disse, depois já vou mostrar para vocês aqui a quantidade de operações que fiz essa semana. Isso não é habitual eu me expor tanto assim. Então, pessoal, tive ganhos aqui, não foram grandes, mas tive ganhos aqui. DAX, exatamente a mesma coisa. Veja, o que aconteceu? Entrei aqui também e fui estopado aqui já nesta vela, quando o mercado voltou aqui. Foi no dia 27, ontem à tarde, fui estopado aqui nesta vela. Hoje, pessoal, quando o mercado veio aqui embaixo, certo? Ou seja, veio aqui no 50% de Fibo, entrei novamente com duas posições aqui e vi que quando fechou essa vela lá em cima, achei, fiz aqui uma grandíssima entrada, o trade tá tudo maravilhoso, tá tudo direitinho, tá tudo a correr muito bem, não é? O que acontece? A vela imediatamente a seguir vem aqui para baixo, pessoal. E quando ela vem aqui para baixo e começa a voltar aqui para cima, eu fechei essas duas posições que aqui estão, pessoal, fechei a mão. Nem deixei ir a stop. Fechei e acho que fiz muito bem em fechá-las, porque vejo que o mercado está muito instável, está muito fraco. A Europa está muitíssimo preocupada com o índice de contágio do Covid-19. Ou seja,
Para quem não vive aqui, está no Brasil. Aqui, Espanha, França, Reino Unido, os países aqui, nós estamos tendo aqui entre 3.500 e 4.500 novos casos por dia. Isso tem assustado aqui o investidor europeu, para além de que no mês de agosto, na segunda quinzena até a primeira semana de setembro, como eu disse, é época de férias e temos menos intervenientes no mercado. Mas isso tem assustado o investidor, ou seja, vejam os senhores que passamos a semana inteira aqui dentro desta zona de lateralidade, tá bom, pessoal? Eu optei por fechar a minha posição, isso vai da gestão de cada um. Certo? Quem quer manter, mantém, cada um segue a sua estratégia. A minha estratégia é encerrei a posição. Ou seja, vejam que no DAX tive 4 posições essa semana. Eurostock 50, cópia fiel e autêntica do DAX. Entrei aqui, inclusive isso partilhei com vocês na quarta-feira. O que aconteceu, pessoal? Olha aqui, o mercado aqui veio no Eurostock 50, foi antes até. Veio aqui e já pegou os meus stops. Não voltei a entrar aqui nos 38.2, sei que a pessoal que entrou foi uma boa entrada, mas veja, sei também que quem entrou aqui, se não fez gestão, se não ajustou stops, foi estopado hoje de novo, pessoal. O que aconteceu? Quando veio aqui embaixo nos 50% de FIBO, voltei a entrar aqui novamente com 3 posições. O mercado foi lá em cima. De novo, mesma conversa, maravilhoso, que grande entrada, show, fiquei muito contente. A vela imediatamente ao lado fez o que, pessoal? Já voltou novamente na média dos 200 dias. E você tem que aprender isso também. E quando você vê isso aqui, veja, o que é melhor? Já vou realizar aqui os meus lucros então, porque o mercado está te dizendo que tem tudo para terminar o dia aqui em mínimos, pessoal. Tem tudo para terminar, a Europa tem tudo para terminar o dia em mínimos. Ou seja, no fechamento desta vela já encerrei as 3 posições. Se o mercado vier aqui para cima, temos pena, mas eu segui aquilo que era o meu intuito, ou seja, aquilo que era o meu... Não é intuito, como é que é? O meu sentimento, o meu feeling. Eu decidi fechar e assumo que fechei a posição. Se o mercado subir, paciência, mas foi essa a operação que eu fiz. Então veja, 6 operações aqui no Eurostock 50 em uma semana, pessoal. É muita coisa. O K100 foi o pior de todos, né? O K100, o FTSE 100, eu acho que deu dor de cabeça aqui, azedou para todos nós essa semana, né, pessoal? Entrada aqui embaixo, como você lembra, também falamos disso na quarta-feira, ainda falamos aqui, alguém lá ainda falou na live de quarta-feira e eu ainda disse, olha, uma possível entrada aqui por baixo pode ser legal. Se entrou, que era nessa vela que aqui está, se realmente entrou e seguiu a estratégia, se não ajustou stop, imediatamente no mesmo dia já foi estopado aqui. Então veja, entrei aqui, o mercado teve lá em cima, stop aqui, não é? Hoje o que aconteceu, pessoal? Veio aqui embaixo, voltei a entrar novamente, hoje de manhã, 8 e tal, 8 e meia da manhã, sei lá, nessa hora aí, ou 8, nem sei, entre as 8 horas e 7, entre as 7 e as 9, que é o horário que eu venho aqui dar uma olhada no mercado. Então veja, pessoal, o que aconteceu? Voltou lá em cima, não é? Certo? Quando fez essa vela aqui novamente, pessoal, veio aqui embaixo, voltou lá em cima, quando estava mais ou menos no meio aqui, disse, olha, não quero mais saber do FTSE 100, porque no fim eu já estava ficando aqui também nervoso com essa situação toda. Veja, não foi lá em cima onde nós prevíamos o nosso take profit, certo, pessoal? Então veja, foram 6 posições aqui também no K100. E todas elas, olha só, pessoal, todas elas com rendimentos muitíssimo pequenos, tá? Veja, o K100 aqui, 30 euros cada posição aqui, nesse caso. Aqui também, veja, mais 50 euros aqui cada posição. Foi relativamente uma semana realmente muito fraca em termos de rendimento. Deu só para despesa, certo? A Swiss 20, como nós estávamos falamos disso ainda aí na quarta-feira, não é? Veja, queria ter entrado aqui, não entrei, falamos disso também, não é? Mercado depois entrei aqui, perdi o pulo de entrar aqui embaixo, como outros entraram.
Veja, stop aqui nesta zona, voltou aqui embaixo, pessoal, o mercado, certo? Entrei hoje, foi lá em cima também, já não gostei quando fechou essa vela aqui. E já vi, como eu falei na live de quarta-feira, a respeito desta vela aqui. Quando fechou por baixo do 61.8 de Fibo, já é um mau presságio, já é uma má indicação, não é? Então tá, já tinha fechado aqui por baixo, fez a vela, veio na nossa zona, joia, 50% de Fibo do movimento anterior, vamos aproveitar. Voltou lá em cima. Pessoal, quando começou a romper a média aqui dos 200 dias, ó, eu já vi que a coisa ia ficar ruim, certo? Veio aqui embaixo a vela, quando voltou aqui em cima, pessoal, já perto do fecho dessa vela, encerrei tudo também, porque não adianta. E principalmente você sabe que eu gosto de passar o fim de semana com a mente tranquila, ou seja, eu só realmente fico posicionado quando o mercado está numa tendência que... Ou seja, quando as coisas estão mais tranquilas, quando se mantém, não é? Depois disso, pessoal, o que eu operei? Também operei o AUD, o SD no início da semana, também falamos disso, não é? E ainda na quarta-feira voltamos a falar também. Veja, mais aqui um stop, entende, pessoal, a break-even. Esse foi mesmo o break-even, deu aqui, sei lá, meia dúzia de tostões essas posições aqui, não é? Porque entrei justamente esperando que o mercado voltasse aqui embaixo. E o que ele fez? Voltou, rompeu. Na quarta-feira ainda falamos disso aqui, do nosso possível ombro, cabeça, ombro que estava aqui. Falei que não tecnicamente parecia tudo muito bonito, não é? Tava tudo perfeito. Mas quando tudo é perfeito demais, nós temos que desconfiar. E assim é o mercado. Quando está tudo muito perfeito, desconfie. Falamos disso e tal, olha aí pessoal, onde é que foi o AUD-USD? Tá lá nos máximos, não é? Justamente por quê? Porque o dólar desvalorizou muito essa semana depois do Jackson Hole. E isso, pessoal, trouxe todo esse movimento que vocês estão vendo aqui também, certo? Foi gain, ou seja, foi uma posição que entra como correta para minha estatística. Apesar de o ganho ter sido muito pequeno, mas foi uma posição em que eu consegui acertar o trade. Depois, Eurocad, também entrei, acertamos perfeitamente no petróleo no início da semana, falamos dos estoques, falamos disso na quarta-feira, tudo perfeito, pessoal, acertamos a direção, acertamos o movimento, acertamos as razões fundamentais, tudo perfeito. Só que o mercado moveu-se, não é? E o que aconteceu aqui? Eurocad. Foi, na verdade, o meu melhor trade essa semana foi o Eurocad. Porque entrei bem nesta vela aqui, falei disso na segunda-feira, o mercado estava aqui embaixo quando nós estávamos fazendo a live, o mercado estava aqui, e eu disse, olha, se ele voltar, meu stop está aqui em break-even, porque eu quero pegar ele mais aqui em cima. Pois foi exatamente o que aconteceu, pessoal. O mercado voltou lá, pegou meu stop, acho que deu 5 ou 6 euros aqui essas três posições, ou deu realmente quase nada, só para pagar os custos de corretagem, não é? Veio aqui em cima, entrei nesta vela aqui, por cima de 50% de Fibo com duas posições, e depois, quando o mercado se confirmou aqui nesta vela aqui, na terceira vela, neste Doge que aqui está, entrei com mais uma posição aqui. O mercado, pessoal, efetivamente veio aqui embaixo na zona do meu take profit. Realizei aqui então outras, vejam só, são 6 posições aqui também, até nem me lembrei de contar quantas foram, bom, mas está lá na estatística da planilha. Mas você está vendo aqui a quantidade de posições que eu abri essa semana, uma coisa de louco, né? Então veja pessoal, veio duas aqui no Take Profit, foram as únicas duas posições aqui pessoal que vieram ao Take Profit essa semana. Do restante, e eu já vou te falar quantas foram ali, que foi realmente acho que o dobro do que eu costumo abrir durante a semana, apenas essas duas vieram ao Take Profit. O resto foi tudo stop gain ou stop a break-even, com ganhos pequenos. Certo? Ou seja, o índice de acerto foi fantástico, mas a lucratividade foi baixa, certo? E aqui, pessoal, quando o mercado ameaçou voltar aqui para cima também, eu já encerrei a mão, a outra posição que vinha daqui de cima, e, ou seja, fez uma vez o meu take profit, não veio no segundo, por isso não realizei aqui embaixo. Então vamos lá aqui em termos financeiros, como é que foi? Então vejam, pessoal, França,
deu 90 euros essa semana. Todas aquelas posições deram 90 euros. DAX, veja, aqui tá tudo junto, tá, pessoal? Todas as posições. Aquelas aquelas duas primeiras no DAX, por exemplo, foram 4 posições no DAX, certo? No CAC foram 3, no DAX foram 4 posições, e aqui então duas são únicas e a outra aqui é a soma das duas. No Eurostock 50 foram 6 posições abertas, pessoal. Então, aqui está individual, as 3 primeiras, e as outras duas estão aqui somadas juntas aqui. O K100 foram 6 posições abertas também, tá, pessoal? Então tá tudo somado aqui nas 6 posições abertas no K100. Swiss 20, olha aqui, as 3 primeiras posições no Swiss 20 deram 7 euros. As demais deram 146 euros aqui. O índice australiano, olha, não falei do índice australiano, depois tenho que mostrar para vocês o índice australiano. Toda semana, pessoal, as 3 posições deram 90 euros aqui no índice australiano. Realmente foi bem pequeno aqui o ganho, certo? Eurocad, pessoal, tá aqui, ó, uma posição. Na verdade, no Eurocad aqui foram 6 posições. 3 que eu entrei lá, que fui estopado a break-even, as 3 juntas deram 9 euros. E as outras, uma deu aqui, duas deram, no total aqui as outras 3 deram 160 mais o 90 aqui, deu 250 euros, então as outras duas. E foi isso, pessoal, que foi feito durante esta semana, tá? E só faltou me mostrar para vocês lá o índice australiano, mas também foi a mesma coisa que aconteceu com os outros. Então veja, pessoal, olha o rendimento desta semana aqui. Esta semana conseguimos fazer um rendimento de 1.374 euros apenas. Ou seja, foi realmente, acho que, bom, foi melhor do que o da semana passada, que foi 1.117, não é? Mas veja que em relação à quantidade de posições que eu abri essa semana, e você sabe disso, olha aqui, pessoal, eu abri 40 posições essa semana, pessoal, 40. Você sabe que eu costumo abrir 20, 18, 21, 22 no máximo. E eu abri 40 posições, certo? Então veja que eu até vejo que eu me excedi essa semana no tanto que de operações que abri, certo? Mas justamente em razão dessa volatilidade de querer aproveitar o movimento. E eu sei que muitas vezes nós fazemos isso também, e eu também quero partilhar isso com você, porque eu também não quero estar de fora do movimento. É óbvio que se o mercado avança, eu quero avançar junto, não é? Então veja, pessoal, muito embora eu tenha aberto mais posições, tenha ganho pouco, mas olha quantas eu errei, pessoal. A minha taxa de acerto essa semana foi 100%. Ou seja, de todas as posições que eu abri, todas, eu não errei nenhuma, eu não tive perda. Isso significa, veja, você conhece como eu faço a minha estatística. Eu não tive perda em nenhuma posição, certo? E eu só considero um erro quando há perda. Se eu entro na posição, o mercado vai lá em cima, volta e eu saio a break-even ou a sem perder nada, pessoal, para mim ela é uma posição que eu acertei. Por quê? Porque eu segui a estratégia, eu cumpri a minha estratégia. E isso significa que eu fiz certo. Portanto, não é uma posição errada. Então, pessoal, olha aqui o nosso mês. Nosso mês de agosto foi 5.150 euros. Foi um mês realmente fraco em termos de rendimento, tá, pessoal? Foi um bom rendimento, eu agradeço a Deus por isso, porque em especial foi um mês positivo e isso é muito bom. O que eu digo que foi um mês fraco, porque se compararmos a outros meses, para você que me acompanha há mais tempo, já sabe que realmente foi um mês fraco, não é? Então, o nosso índice de acerto geral, certo? De todo o mês de agosto, ficou na taxa de 93,15%. Ou seja, vimos mantendo aqui o nosso índice, tá, pessoal? Aqui tivemos um mês com 88, que foi o mês de junho, foi o nosso pior mês aqui em termos de taxa de acerto, certo? E no mês de agosto, então, aqui ficamos nos 93% de taxa de acerto. A nossa evolução, pessoal. Então, aqui... Veja, no mês passado, no mês de julho,
nós fizemos, pessoal, 59% de rendimento, ou seja, foi um mês realmente brutal. O mês de julho foi o nosso melhor mês esse ano, foi o mês de julho, certo? Então estamos praticamente dentro da nossa média, 4.900, 4.500, 6.900, 5.100, certo? O mês passado foi um mês realmente muito bom. Este mês fizemos 15,03% do nosso capital. Opa, faltou o porcento aqui. Certo? Esse mês fizemos 15,03% do nosso capital, um total de rendimento de 5.150 euros. E isso, pessoal, a nossa conta, então, que começamos no mês de abril de 2020 com 5.000 euros, está agora em 39.409 euros, certo? E então, pessoal, tivemos aqui, ó, 1.494 euros ganhos em índices americanos, 2.360 euros ganhos em índices europeus, tivemos 1.296 euros ganhos em índice Forex, o que representou aqui, os índices americanos representaram 29% do nosso rendimento, os índices europeus 46% e o Forex representou 25% nesse mês dos nossos rendimentos. Ok, pessoal? Então, estamos evoluindo bem, a nossa conta está evoluindo bem, graças a Deus, não é? Tem corrido tudo muito bem. E isso é fantástico. O que tiramos dessa semana, pessoal, a lição desta semana é a seguinte: se você mantiver a tua estratégia e a tua metodologia, as coisas, mesmo que o mercado mova-se bastante, se você entender os fundamentos e entrar no mercado na hora certa, mesmo que o mercado volte para lá, pessoal, como aconteceu aqui em quase todos os meus casos, você vê que mesmo assim você vai conseguir ser lucrativo. Até porque a nossa metodologia diz que de cada 10 operações você precisa acertar apenas 3 para ser lucrativo. Então, se você acertar mais do que isso, 4, 5 ou 6, você vai ser lucrativo. Por isso, pessoal, siga a metodologia, mantenha a disciplina, tenha método e isso vai te fazer crescer. Porque aqui você já sabe, não é? Os seus investimentos crescem porque você cresce e o teu crescimento está sendo refletido nos teus resultados. Ok, meus amigos? Então, como eu disse, espero que a tua semana tenha sido uma boa semana. Quero que você partilhe, deixe aqui nos comentários tudo aquilo como foi a tua semana e o teu mês. Porque é muito importante também para isso, é importante para os seus colegas aqui também do grupo, é importante para todo o pessoal do canal também saber, entende, pessoal, que a metodologia funciona, que realmente você consegue fazer as coisas e ser lucrativo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário, partilhe também, pessoal. Ative as notificações, não se esqueça disso, ative as notificações, todas as notificações para você receber sempre em primeira mão todo o nosso conteúdo. Porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.